Bom dia a todos. Bom dia. Todos bem? Ai, que fraquinho. Todos bem? Bem. Isso mesmo. Tem que estar bem, mesmo não estando. Sejam todos bem-vindos ao Seara de Kardec, essa casa que nos acolhe, essa casa que nos ampara. Agradeço a direção da casa, a Magna, pelo convite. É uma felicidade muito grande para a gente estar aqui. E juntos, aprender um pouco mais os ensinamentos de Jesus, que se faz necessário. Eu costumo, antes de começar a palestra, a gente se sentir bem, acalmar os corações, dar uma relaxada, fazer uma respiração para se sentir melhor. Aí vamos todos respirando, bem profundo, soltando devagarzinho. Ao respirar, feche a boca, respirar só pelo nariz, soltar pela boca bem devagarzinho. É um exercício que te acalma, que te relaxa, que te faz sentir bem. Vamos agora, aproveitando estar nesta calma, mais tranquilos, mais receptíveis. Agradecer ao Mestre Jesus a oportunidade que é nos dada hoje, nesta manhã. Que a luz de Jesus esteja em nossos corações, em nossas mentes, que possamos estar bem hoje, receptíveis, para sair daqui melhor do que aqui entramos. Isso é necessário. Essa é a função da casa espírita. Sair daqui melhor do que aqui entramos. E a primeira dinâmica, eu gostaria que cada um aqui pensasse uma coisa boa, uma palavra boa. Paz, amor, alegria, um monte de coisa. Pensaram? Sim? Sim. Agora gostaria que você desejasse isso ao seu irmão ao lado. Felipe, muito amor, muita paz. Todos conseguiram? Sim. Legal, então vamos agora. Todos espertos. E o estudo essa noite, oh meu Deus. Eu peço para vocês estarem acordados e eu estou dormindo. E nessa manhã, o estudo vai ser a necessidade da caridade segundo Paulo de Tarso. Segundo o apóstolo Paulo de Tarso, que é São Paulo. E vamos estar falando um pouquinho desse apóstolo, que ele começa muito jovem, tem um poder aquisitivo muito grande, doutor da lei, estudioso, e um livro até trouxe, que é Paulo e Estevão. E alguém já viu falar, já leu, já tem uma noção? Muito bom, gente. Aqui vai falar a vida de Paulo e Estevão, a trajetória toda de Paulo, que antes era Saulo, e aí passa a ser, ele era perseguidor dos cristãos, a quem seguia Jesus. Então ele ia, perseguia, muitas vezes levava arenas para os leões matar. Então ele era muito fiel na sua crença. Ele era judeu. Ele era muito fiel. Ele tinha uma fé muito grande. Mas tudo que é novo
a aceitação dos ensinamentos de Jesus, eles não aceitavam. A maioria dos judeus não aceitavam. Tanto é que até hoje, alguns irmãos ainda esperam a vinda do Messias. E Paulo, através disso, ele, passando a perseguir os cristãos, Jesus aparece para ele na entrada de Damasco, que é uma cidade que ele está indo perseguir, prender Ananias, que era já um apóstolo de Jesus, um discípulo. E aí na entrada da cidade acontece uma coisa magnífica, então é a necessidade de ler o livro ou o filme. Filme costuma ter bem menos informações, o livro é melhor. E aí Jesus aparece para ele e pergunta: Saulo, 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 por que me persegues? Então, conforme você vai lendo, a emoção é muito grande que você vive. Pelo menos para mim, eu gosto muito da leitura. E aí, a partir daquele momento, ele passa a seguir Jesus. Mas antes ele teve uma trajetória muito ruim. E essa aceitação também foi difícil, tanto para a família dele, como para quem seguia Jesus. Então é muito linda essa história e vai mostrar para a gente o começo do cristianismo. A dificuldade, que nem hoje. Você pega um ônibus e vem até o Ceará. Você tira o seu carro da garagem e vem até o Ceará. Você anda um pedaço, você está no Ceará. E antes não. Então a dificuldade que esses irmãos tiveram para trazer hoje para a gente esses ensinamentos, ela foi muito grande. Muito. A gente não tem noção. Da minha casa aqui de Uber dá 6 minutos. Os apóstolos e Paulo, para divulgar os ensinamentos de Jesus, eles andavam semanas, meses, dias. Então era tudo andando mesmo. Então essa dificuldade mostra como precisamos aprender e ter a coragem, sim, ter a coragem para divulgar. E Paulo, apóstolo Paulo de Tarso, ele compreendeu profundamente essa necessidade da caridade. Não é só a caridade. Desliguei. Aperta da xícara. Ah, tá. E aí vem a pergunta: o que é caridade? Alguém poderia responder para mim o que é caridade? Fazer o bem para o próximo. Muito bem. É o amor. O amor, muito bem. Respeito. O respeito. Olha quanta coisa. O que é uma caridade? Então, o amor, a caridade é o amor em ação. Então, toda vez que eu faço a caridade, eu estou fazendo a caridade, às vezes eu estou fazendo só uma doação, uma esmola. Mas toda vez que eu coloco amor, conseguem ver? Toda vez que eu dou com vontade, com prazer, mas não menosprezando quem vai receber. Toda vez que o meu coração se abre para doar, para ajuda. Isso é amor. E o plano espiritual, nossos irmãos mentores, esses irmãos benevolentes que estão do nosso lado, eles ficam muito felizes quando eu dou, quando eu faço a caridade. Mesmo sendo só esmola, doar por doar. Oi? Até no olhar você doa. Sim, sim, vamos falar sobre isso também, no sorriso, no bom dia. Como é gostoso, é tanta coisa gostosa que se você parar para ver, vou atropelar um pouquinho, pelo que você falou.
É tanta coisas tão pequenininha que temos no nosso dia a dia, do nosso cotidiano, que não percebemos. Terças e quinta, eu pego o ônibus que eu trabalho ali perto do Aldeia. E aí entra uma senhorinha no ônibus, mas ela é muito sorridente, mas ela dá vontade de levar para casa. Ela já entra sorrindo, dando bom dia para o motorista. Ô, meu filho, bom dia. Ela fala desse jeito. E ela sempre está com o tercinho na mão, então a gente deduz dela ser católica. Indiferente da religião, dessa denominação religiosa, o importante é o que você está aprendendo e coisas boas. O que você está aprendendo? O que estamos aprendendo? E ela entra no ônibus sorridente e agradecendo, e graças a Deus. Aí você quer levantar para dar lugar, ela, não, minha filha, pode ficar, eu vou descer logo. E desce agradecendo, e lá fora dá tchau para o motorista. Então, olha a diferença. E esse dia, no ônibus, outro ônibus, entrou uma senhora. E se vocês já perceberam, a gente sente as energias. Todos aqui sentem a energia? Sim, é uma troca. É uma troca. Todos. Se você ainda não percebeu que sente, você sente. Mas é tão pequenininho que você passa desapercebido. Mas essa senhora entrou com um semblante tão bravo, uma energia assim que você sentia, aquela energia ruim mesmo, de nervoso, de revoltada. É uma coisa assim que só quem sente para poder estar entendendo. E aí eu firmei meu pensamento, porque graças à doutrina a gente vai aprendendo. Eu tenho aprendido muito e tenho muito que aprender. Aí eu poderia estar julgando, criticando, porque olha a diferença de duas senhorinhas. Mas não, entrei em pensamento e pedi para os irmãos acolhê-la. Eu costumo dizer assim, né, que nossa Mãe Maria a envolva em paz, saúde, porque de repente, se eu estiver no lugar dela, provavelmente eu estaria igual a ela ou pior. Não sabemos. Então isso é uma caridade também. Caridade que nosso irmão apóstolo Paulo vem nos ensinar é essa, são pequeninas coisas, como a irmã falou do sorriso. E aí no Livro dos Espíritos, questão 886, que é o item das leis morais. Alguém aqui já leu, já pegou o Livro dos Espíritos, conhece? Então ele é um livro de estudo. Por isso a necessidade dos cursos espíritas que temos até na casa, na maioria das casas espíritas. Olha a necessidade. Então, Livro dos Espíritos, psicografado pelo nosso irmão Chico Xavier, e Allan Kardec é o codificador da doutrina espírita. Ele foi o pioneiro a levar todas as questões a esses espíritos. E aí Allan Kardec pergunta aos irmãos, aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? Então, como Jesus entendia isso? Para Jesus, caridade. Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então é o BIP. Benevolência é você ser bom, indulgência é você perdoar as atitudes e defeitos dos outros, indulgência, tolerar. Em vez de só criticar, você aprender com aquele irmão. Que ele está errado sim, mas eu não vou julgá-lo. Eu posso fazer a oração mentalmente para ele. E um que a gente ainda
acredito que todos, é o perdão das ofensas. Como é difícil. Porque aí entra o orgulho, o nosso egoísmo, que ainda é muito enraizado dentro de nós. É uma chaga, orgulho e egoísmo. Então, se você já falar, eu não sou orgulhosa, eu não sou egoísta, você já é orgulhosa e egoísta. Porque quem é orgulhoso e egoísta não reconhece, não tem a simplicidade. E esse perdão das ofensas também vamos aprendendo com o tempo. E aí eu trouxe o texto. Não é todo ele que está no Evangelho segundo o Espiritismo, também é muito recomendado. Ele é um lenitivo para a nossa vida, ele é aquele remedinho para as nossas dores. Muito bacana, não é um livro que você pega, lê e pronto, não. É um livro de todos os dias, abrir uma parte, ler um pedacinho, meditar. Costuma sair o que você está precisando ouvir e não o que queremos ouvir. Olha a diferença. Vou ler esse texto. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 15, temos o capítulo é fora da caridade não há salvação. E no item 6, quem tiver o livro vai lá. Esse capítulo todinho tem muita coisa legal, muita ajuda. E no item 6 a gente vai estar falando, essa é uma epístola, uma carta que o apóstolo Paulo de Tarso, já apóstolo de Jesus, ele escreve aos Coríntios. Então é capítulo 13, muita informação nesse capítulo 13. E aí ele fala, né? Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou como um metal que soa e um sino que tine. Aí Paulo nos quer dizer do metal. Então, mesmo que eu tenha muito conhecimento, aí ele fala da mediunidade, que eu sei as coisas, a língua dos anjos, mas como o metal que soa, eu sou frio. Então, por mais que eu tenha conhecimento, capacidade, se eu não tiver caridade, eu sou como um metal, eu sou frio. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas. Então eu sou muito inteligente, muito culto. Eu sei todos os mistérios. Eu sou uma profeta. Mas se eu não tiver caridade, nada sou. E se eu tiver toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, olha a minha fé. Se eu não tiver caridade, nada serei. Veja que Paulo está mostrando coisas do nosso dia a dia, de quem eu sou. Olha quem eu sou. E quando se não tiver caridade, e quando eu tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, então eu doei, eu vendi meus bens, eu doei. Se não tiver caridade, entregando o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso nada me servirá. Então, por mais que eu faça, se não tiver caridade, nada sou, nada servirá. Aí ele vem falando da caridade. Olha como ele via a caridade. Ó.
A caridade é paciente, ela tem calma. A caridade é doce, não é amarga, é doce. E é benigna, é boa. A caridade não é invejosa. A caridade não é temerária, não tem medo, não tem temor. E ela não é precipitada, ela é consciente. E esse é um tema que daria aqui umas 2 horas para a gente estar junto, conversando. Essa temerária é o temor de você doar, é o que pensamos. Não importa o que o irmão vai fazer com o que você doou. O que importa, ele chegou até você. Até nós ele chegou. Ele foi intuído pela espiritualidade a parar ali, ou parar até você. Parar no seu lar, porque ali tem uma luz, porque ali tem uma ajuda. E muitas vezes que vemos falar, assim, só passa lá na minha casa, anda a rua toda, só vai na minha casa. E algumas mensagens que a gente recebe, mesmo os livros, é mostrado que eles são intuídos a parar na sua porta, porque ali vai ter. E mesmo que você não tenha em abundância, que não seja só a esmola. E com o tempo aprendi também a necessidade de uma vibração para quem vai até você, para que esse irmão tenha forças para continuar. Então esse temerária é o temor que a gente tem de doar, e não uma caridade precipitada, atropelada. Não vamos parar a raciocinar, porque às vezes você dá o peixe para a pessoa comer, às vezes é precipitada. Ou você pode ensinar a pessoa a pescar. Então você tem que ter esse equilíbrio na caridade. Uma das coisas, a caridade não enche de orgulho, não é desdenhosa. Eu ajudei. De orgulho, eu dei tanto, eu fiz tanto. Vemos pessoas assim? Sim. E muitas vezes a gente ainda é assim. Ainda. A caridade não procura seus próprios interesses. A caridade não vangloria, não conta vantagem. E a caridade não se irrita com nada. Ajudei fulano, passou, nem me cumprimentou. Então, são várias coisinhas que a gente percebe. Ou vangloriar. Eu fui na casa espírita Seara de Kardec, nossa, eu levei 3 caixas de roupas seminovas, fiz uma doação e falo o valor ainda. Então a dificuldade é aí, se vangloria e não se irrita com nada. A caridade não suspeita mal, a caridade não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta. Caridade, tudo suporta. A caridade tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E quem nos lembra essa caridade de tudo crê, tudo espera, tudo sofre? O nosso amado Mestre Jesus. Essa caridade. E agora, diz o apóstolo Paulo, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Então, Paulo traz para a gente nesta carta a essência da caridade. Então, a fé é importante? Sim, ela é importante. Mas precisamos, ele coloca a caridade acima.
A esperança, precisamos, a fé, a esperança, precisamos ter sonhos, é necessário, mesmo nas dificuldades, precisamos ter sonhos. E hoje sabemos que não precisa ser sonhos que nos derruba da cama. Eu não posso dar um salto maior do que as minhas pernas, mas eu posso ter sonhos. Aprendemos assim sonhos simples, mas com qualidades. E aí, segundo Paulo, em espírito, a caridade nos aproxima de Deus e nos torna verdadeiros cristãos, pois todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a quem pertence. Então, amor, bondade e atenção é o trio que nos eleva diante do Pai. É necessário ser discípulos de Jesus, que é onde a gente vai estar levando seus ensinamentos. É importante a gente dar o nosso exemplo. Isso é necessário dentro do nosso lar. E esse trio que ele fala do amor, bondade e da atenção. O que nos chama a atenção é a atenção para o irmão ao nosso lado. Vemos como não percebemos nem quem está dentro do nosso lar. Às vezes seu esposo, a sua esposa, os seus filhos não levantou bem aquele dia. E tem casos assim, não é o meu caso, porque eu não tenho meninas. Mas quantos casos a gente vê falar que a filha vai ajudar a mãe, aí não faz bem feitinho. Ou a filha ou o marido vai ajudar a esposa numa louça. As pessoas, em vez de elogiar o que fez, só vê os defeitos. Ah, mas faltou uma colherzinha. Quantas pessoas são assim? Eu estou dando um exemplo da louça, mas é em tudo. É no nosso dia a dia. Até o seu bom dia, que você não dá, as pessoas não percebem que não deu bom dia. E aí, para elas perceberem, você precisa dar um bom dia com felicidade. Então, também são exemplos de caridade de altíssimo valor. Eu trouxe alguns que mais conhecemos, mas são muitos os exemplos. Então, um exemplo de empregar o seu tempo cuidando de um idoso. Nossos idosos estão largados, nossos idosos estão sozinhos. Ou de uma pessoa doente. Visitar alguém em sofrimento. Essa já é uma mais difícil. E para você ir, você também não pode estar indo lá e levar uma palavra negativa ou chegar lá com essa sua energia ruim. Então você tem que estar meio neutro aí. Oi? Aí vai cair da cama. Ou acaba de matar a pessoa. Visitar alguém em sofrimento, compartilhar com um sorriso ou algumas palavras de bom ânimo com alguém que esteja triste. É muito bom você ser ombro amigo. Essa atenção é muito bom quando você percebe na pessoa que você convive que ela não está bem. O marido faz um cafezinho da manhã, leva na cama para ele, meninas. Os maridos, os namorados, levam o cafezinho para a namorada na cama, faz a diferença. É tão simples, compra um chocolate pequenininho, agora nem tanto, rouba uma rosa do vizinho ali no jardim, nem tem mais, mas faz uma coisa diferente, ajuda. Exercer o trabalho voluntário que é necessário também. Aí você vai falar, não tenho tempo. Ninguém tem tempo. É caridade com amor. Todos que estão aqui no Ceará, essa casa, há quantos anos?
Todos é um trabalho voluntário. Todos aprendendo, todos estudantes e todos amigos. Cai, levanta, aprendendo. Ter paciência com os outros. E não é só no nosso lar. É no ônibus. O que mais? Onde eu tenho que ter paciência? Na rua, muito bem. O que mais? Aqui dentro também. Também, claro, com certeza, não muda. Lá no fundo tem... Oi, Felipe? Principalmente. Lá no fundo tem alguém para responder isso? Paciência para com os outros. Todos os lugares. No serviço, no ônibus. Ceder uma vantagem transitória para facilitar a vida de outra pessoa. De repente é você dar um lugar no ônibus para uma outra pessoa mais velha. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Contentamento da alma, você só vai saber a alegria de você doar esse contentamento quando tem amor. Quem aqui já sentiu esse contentamento? Que felicidade de poder ter ajudado. Que alegria de ter sido instrumentos bons. Já sentiram essa felicidade? Sim. Sim. Então essa tem amor. Legal, né? Essa paz de coração de estar sendo instrumento. E contra os remédios da aflição da vida, todos nós temos dificuldades. Não seria diferente. Estamos num planeta Terra, todos nós. Mas não podemos esquecer, Deus não dá o fardo que não carregar. Ele só deu porque Ele confia em você, em nós. E tem mais. Deus espera de nós vencer, conseguir. Nas dificuldades, sim. Nas dores, nas dificuldades. Nas aflições. Não estamos sozinhos. Trouxe alguns exemplos, que aí no caso seria a Madre Teresa, que a história dela é linda, gente. Não dá tempo de contar a história de Madre Teresa. Gostaria. Tem o filme dela no YouTube mesmo, é lindo, gente. Se quer um exemplo assim de amor, de caridade, assiste o filme dela. A simplicidade da pessoa. Aí eu me vejo como ainda estou longe, mas estou caminhando. Tem os que vão aos hospitais, aí olhando a criança, né, um rostinho tão triste ainda, vê que está dodói. Nosso irmão Chico Xavier, com o que trouxe até... Vivi então nessa vida, né? Eu não tive o prazer de conhecer Chico Xavier. Gostaria de ter conhecido, né? Nesta vida e não consegui. Mas quantos exemplos de caridade. E é uma frase que sempre eu coloco nas minhas palestras da irmã Madre Teresa, que a falta de amor é a maior de todas as pobrezas. A falta do amor. E essa pobreza, ela quer dizer a miséria mesmo, não ter nada. Olha como Jesus veio nos ensinar o amor, olha a importância do amor. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Mensagem do nosso irmão Chico Xavier, necessária também. Temos essa força tão grande dentro de nós. Uma delas que estamos falando hoje é a caridade, mas temos muitas outras.
E conclusões e recomendações finais. Faça o bem pelo prazer de fazer o bem. Vamos desejar fazer o bem, fazer a caridade. Todos nós podemos doar pelo menos o amor e o tempo em favor de alguém. E na carta do apóstolo Paulo ele continua, ele diz isso. Todos nós podemos fazer a caridade com amor. Indiferente de religiões, indiferente de ser pobre ou rico, diferente da nacionalidade. Todos nós podemos. E compartilhe suas facilidades com os mais necessitados. E não sei se dá tempo de colocar música, que é o hino que foi feito aqui para o Ceará, de um nosso irmão, que é um voluntário. Todos nós somos voluntários. É muito bom você ser voluntário. Vamos ouvir, é bem rapidinho. Oi. Tá aí, né? O Fábio. Ali o Fábio. Quem é o Fábio? Parabéns, Fábio. Muito bom, hein? Que exemplo para todos nós. Você não chegou até aqui pra parar no meio do caminho. Há mais força dentro de você do que dizem os seus medos antigos. Nem toda batalha se vence hoje. Nem todo sonho acontece já, mas quem continua caminhando sempre encontra um lugar. O melhor ainda está à frente, pois é tudo que você imagina. A vida esperando você no lado da rotina. Levante os olhos, respire fundo. Ainda existe muito chão que carrega amor no peito, nunca caminho lento. Na seara de Kardec eu aprendi uma verdade: a mudança começa pequena, mas transforma a realidade. Jesus nunca prometeu atalhos, nem uma estrada sem dor, mas mostrou que cada passo pode ser guiado pelo amor. Se hoje parece difícil, não desista pelo cansaço. As maiores transformações começam em um único passo. O melhor ainda está na frente, mas é tudo que você imagina. A vida esperando você no comando da rotina. Levante os olhos, confie mais, a estrada ainda não terminou. Quem escolhe seguir em frente já começou a vencer. Muito boa. E fala do amor, né? Também. O exercício para todos nós essa semana é estar trabalhando nesta caridade com amor.
Obrigada a todos pela presença. Num domingo de manhã, a essa hora, parabéns. Estamos dando esse primeiro passo, subindo degraus. Já somos vencedores. Só o fato de estar aqui. Que vocês tenham um excelente domingo, uma excelente semana. Obrigada a todos. Menos precisa, eu já ia fazer as vibrações. Aí assim, aproveitar esse momento único de cada um. Com esse coração repleto de paz, de amor. Calmos, tranquilos. Aceitar o que é necessário para cada um de nós. Vamos juntos doar esse amor aos nossos irmãos que estão ainda nas ruas. Vamos doar esse amor aos hospitais, aos leitos onde estão esses irmãos, a todos que lá estão, que eles tenham força, que essa luz possa adentrar em nossos lares agora e abraçar a quem lá ficou. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos em nossas vidas e não percebemos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos aqui hoje, reunidos em Seu nome. Que assim seja. Graças a Deus.